Fala, meu povo! O tema de hoje é muito polêmico e muito sério. Por isso, a gente vai se atentar ao que a Bíblia está dizendo. Por que o aborto é pecado? Talvez você tenha alguém na sua escola, na sua faculdade ou no seu trabalho que diz: aborto não é pecado, não, a gente precisa fazer aborto. Ou tem gente que fala assim: meu corpo, minhas regras. O que a Bíblia fala sobre isso? O que Deus fala sobre isso? É o que a gente vai estudar nesse vídeo. Então fica até o final, que a gente vai te ajudar a se defender, a defender a sua fé como cristão sobre o aborto, que é um assunto muito difícil nos nossos tempos, mas eu tenho certeza que isso aqui vai clarear a sua ideia. Eu sou Léo Soares, você está no meu canal, você pode fazer parte dele também. Como você vai fazer isso? Você vai se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. Você tem que participar, rapaz! E ó, tem outras formas de participar aqui do canal. Uma delas é através da nossa comunidade gratuita no WhatsApp. Nela, a gente coloca devocionais durante a semana, a gente te ajuda a fazer uma leitura diária das Escrituras para você mergulhar no conhecimento, no poder de Deus. Você pode também se tornar membro desse canal. Sendo membro, cara, você tem benefícios exclusivos. E você investe para que essa mensagem que hoje chega a você, ela chegue mais longe. Então seja membro do canal. E por último, mas não menos importante, você pode fazer parte do canal deixando seu comentário aqui embaixo. Qual que é a sua opinião sobre o assunto do vídeo aqui, gente? Qual igreja que você está falando? Qual que é o nome do seu GC? Se você não participa de GC, você tem que participar, hein? E ó, deixa seu comentário aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, faça parte daquilo que Deus está fazendo em nós e através de nós. Então vamos pro vídeo. Desde a concepção, a vida pertence a Deus. Isso aí é um fato. A gente não vai desviar disso em momento algum. E aí, isso vai abrir muitas discussões, mas a gente precisa ter certeza que Deus está no controle de todas as coisas, que Ele é soberano sobre todas as coisas, e Ele vai continuar sendo. Ele foi, Ele é e Ele continuará sendo o Deus soberano sobre todas as coisas. E aí eu te pergunto, você já ouviu algum argumento a favor do aborto? E o que a Bíblia falaria? O que a Bíblia fala sobre isso? Por isso, o texto que a gente vai falar hoje está no Salmo 139, versículo 13 ao versículo 16, e eu vou ler aqui para vocês. Fala assim: Tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Meu Deus! Aqui a gente vê como que Deus nos conhece antes mesmo da gente nascer. Sabe, é muito pesado a gente falar sobre isso, e a primeira coisa que eu queria abrir aqui com vocês é dar um testemunho pessoal meu. Minha mãe e meu pai me tiveram quando eles eram solteiros. Minha mãe era adolescente, ainda cursando o 2º grau por muito tempo, e talvez você que está vendo esse vídeo, talvez você sofreu algo parecido, você passou por algo parecido, talvez você conheça alguém que passou por algo parecido. Quero que você mande esse vídeo para essa pessoa, porque ele precisa ouvir isso. Por muito tempo foi muito difícil para mim lidar com uma situação como essa. Nascer de uma mãe que era adolescente, de um pai que estava distante, graças a Deus hoje não está mais. Mas tudo isso foi muito difícil para uma criança, para um adolescente lidar com isso. Mas eu tive entendimento do que a palavra dizia sobre mim. Não era sobre o erro dos meus pais, era sobre o que Ele queria na minha vida. Não importa a forma que foi feito, porque eu sei, eu tenho convicção que Deus me planejou, que Deus sonhou que eu estaria aqui nesse momento, que você estaria vendo um vídeo que eu gravei. O erro dos meus pais não foi obra das mãos de Deus, foi o erro deles. Mas a vontade de Deus era que o Leonardo nascesse no dia 5 de agosto de 1999. E por isso eu estou aqui. Eu tenho plena convicção disso. Desde o ventre da minha mãe, os meus dias foram escritos pelo autor da vida. O autor da vida confiou em mim. Ele confiou em você. Você não é obra do acaso, você não é obra de um erro humano. Você foi planejado pelo autor da vida. E eu fiz essa introdução porque a gente vai responder 3 perguntas sobre o aborto. E eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração. A primeira delas é: o que é o aborto? No frio, assim, no cru, aborto é uma interrupção da gravidez. Ele pode ocorrer de 2 formas.
Uma delas é a forma espontânea e a outra forma é a forma induzida. A forma espontânea ela pode ser um momento de dor, um momento de perda, mas a forma induzida, em sua maior parte, é uma decisão de alguém que não quer ter essa criança que está vindo. É uma pessoa que está decidindo deliberadamente que ela não vai ter esse bebê. E aqui eu ainda não quero conversar sobre os motivos da decisão. Talvez a gente pode conversar isso um pouco mais para frente, mas a gente está primeiro clareando para você entender o que é o aborto. Talvez você chegou de paraquedas, você aborto é matar a criança no ventre. Tá, vamos lá. Existem situações e situações. Por exemplo, te falei sobre o espontâneo, talvez em um acidente, talvez em uma gravidez de risco. Aquela gravidez foi interrompida por uma coisa que não era do poder da mãe decidir. Foi algo que aconteceu de forma espontânea. A gente sabe que a gente tem gravidez de risco, a gente tem muitas situações difíceis que os pais precisam enfrentar durante a gravidez. E a gente sabe que isso pode acontecer. A gente sabe que as pessoas passam por traumas, por abusos. E isso tudo entra nesse assunto do aborto. E aí a gente vai para a nossa segunda pergunta, porque eu acho que ela vai afunilando. Primeiro a gente definiu o que é, a gente não está falando o que é certo e o que é errado, tá? A gente, vamos chegar lá. E a segunda pergunta é o que Deus pensa sobre o aborto. Agora que a gente fez a definição, agora sim eu quero separar, né, os pontos aqui com a gente. A gente vai separar o aborto espontâneo e a gente vai focar no aborto induzido. Por quê? Porque a primeira coisa que a gente quer ter aqui ciência é o seguinte: se Deus planeja algo para a vida de uma pessoa, isso vai se cumprir. Então, a gente vai ver que Deus planeja bem antes dela nascer propriamente, né? Bem antes do parto. Deus já tem algo para a sua vida e para a minha vida. E a gente vai ver primeiro Jeremias 1,5, que fala assim: ó, antes de formá-lo no ventre eu o escolhi. Um ponto. Antes de formá-lo no ventre, então antes da mãe e do pai de Jeremias conceber, ou antes, Deus já tinha planejado e determinado, falando: eu te escolhi para ser profeta para as nações. É o que Deus fala para Jeremias. Em Lucas 1 a gente vai ver a história de João Batista. Fala assim, Lucas 1,41 fala assim: ó, João Batista saltou no ventre ao ouvir a saudação de Maria. João Batista já no ventre da mãe. A gente começa a observar que Deus tem planos determinados para a sua vida. Deus tem vocações para distribuir em você. Ele tem um chamado santo para a sua vida, que é resplandecer a glória e a graça dele. E isso tudo não é a partir do momento que você batiza. Não é a partir do momento que você entende o que é certo e o que é errado. Não, Deus tem planos na sua vida desde antes mesmo de você nascer. Assim como o plano eterno e salvífico dele já existia, que era Jesus Cristo, antes mesmo do mundo ser criado. Olha isso. Olha isso. O que a gente observa na Bíblia é que Deus, os planos dele não podem ser frustrados pelas nossas decisões. Ou seja, Deus pensa sempre na vida. A vida está sempre em primeiro lugar. E aí você pode falar: Léo, mas você não entende as dificuldades e as dificuldades. E nós vamos chegar nisso. Eu quero que você fique para o último ponto, que a gente vai falar sobre isso. Eu entendo as dificuldades de quem sofreu algum abuso. Eu entendo. Vamos falar sobre isso no último ponto. Mas esse ponto eu queria fechar sobre isso. O que Deus pensa sobre o aborto? Deus abomina. Deus abomina. Porque os planos dele para a nossa vida são planos de vida e não de morte. As nossas decisões não podem tentar frustrar os planos de Deus. Porque a gente não frustra os planos de Deus. A gente tenta, a gente não consegue. E a última pergunta, que é aquela que você pode entender o motivo desse vídeo. A gente já discutiu aqui o que é o aborto. A gente falou que Deus pensa, que Deus é contra o aborto. Mas aí, cara, você vai falar assim: Léo, beleza, Deus é contra o aborto. Então agora a gente não pode abortar. Mas aí o que a gente vai fazer com aquela pessoa que tem tal dificuldade? É aí que entra a terceira pergunta. Como a igreja deve agir com relação ao aborto? Ah, meu querido, essa pergunta aqui é a que pega. Sabe por quê? É muito fácil a gente como igreja virar e falar assim: ó, não aborta, tá? Tá proibido. Mas a gente não faz nada. É muito fácil a gente virar e falar assim: não pode abortar de jeito nenhum. Mas a gente não apoia e a gente não ajuda as pessoas que têm
essa condição. Ó, em Efésios 4:32 está falando assim, ó: sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Cara, o que o texto está falando aqui? Sejam compassivos uns com os outros. Olha que loucura. O nosso papel como igreja não é simplesmente condenar o pecado. Até porque o nosso papel não é condenar o pecado. A gente pode até apontá-lo, mas condenar não é a nossa jurisdição, não. Paulo está falando na igreja de Éfeso que a gente precisa ser compassivo. Vamos começar assim. Aborto é pecado. E a gente já entendeu que Deus não gosta. Porque foi a segunda pergunta. E dentro dessa questão, o que a igreja tem que fazer? A igreja precisa acolher. Vamos começar com a situação de alguém que já fez. Essa pessoa precisa de mais condenação, é? Ela precisa que você aponte o dedo na cara dela e fale: sua pecadora miserável. Isso aí o diabo já tem feito com ela diariamente. E a gente sabe que uma mãe que faz isso, ela fica a vida toda remoendo o que ela fez. Porque por mais que as feministas por aí digam que não, meu corpo, minhas regras, matar uma criança dentro do seu ventre causa consequências na sua vida pelo resto da vida. Consequências psicológicas e consequências espirituais, sim. Por isso, essas pessoas precisam de apoio também. Elas precisam ser levadas a Cristo, elas precisam ser levadas ao arrependimento, não com a sua condenação, mas com a sua: olha, eu tenho misericórdia da sua vida. Eu quero caminhar com você. Essa pessoa não precisa mais ser apontada na cara. Precisa ser abraçada. Ela precisa entender que o que ela fez é pecado. Ela vai entender isso. Talvez ela até já entenda. Talvez você conheça alguém que passou por isso. E aí a gente falou sobre quem já fez. E eu quero dizer sobre aquela pessoa que tem uma gravidez indesejada. Essa pessoa, ela precisa de apoio. O problema é que a gente não está disposto a apoiar. O problema é que, como igreja, ou em grande maioria, não está disposta a apoiar essas pessoas. Sabe por quê? Uma criança, adolescente que está tendo um filho, não é você simplesmente falar assim: se tem idade para fazer, tem que ter idade para, tem que ter responsabilidade para criar. Não é assim não, a gente precisa caminhar com essa pessoa. Você está achando que, tem um menino dentro da barriga, pronto, a menina de 14 anos virou uma mulher agora. Não, ela precisa de apoio. Não precisa ser chicoteada nas costas mais. Ela precisa de apoio para criar essa filha, esse filho. Graças a Deus a gente tem ministérios na nossa igreja Lagoinha Matriz que cuidam disso. Talvez você tenha uma Lagoinha na sua cidade que também tem ministérios que apoiam essas pessoas que têm gravidez na adolescência, gravidez indesejada. Comenta aqui embaixo, comenta aqui embaixo se na sua igreja tem um trabalho que auxilia nisso. Porque é muito importante, porque na maioria das vezes as pessoas que estão lá fora, elas vão julgar a igreja e falar assim: vocês querem que não faça aborto, mas vocês não estão abraçando. E eu quero dizer que sim, tem igrejas que estão abraçando, sim. E não são poucas, tá? E não são poucas. Vamos parar de hipocrisia, de apontar dedo na cara também das igrejas, tá? Agora, se a sua igreja não está fazendo, cara, incentive. Incentive. Porque é muito fácil a gente falar que o aborto é pecado, que a gente condena o aborto, mas a gente não está fazendo nada. Ministérios que auxiliam essas mulheres são uma demonstração do evangelho prático. Eu quero concluir, para não delongar muito. Eu sei que o assunto é um pouco denso, mas eu quero concluir assim, ó, vamos lá. O aborto é uma interrupção da gravidez. Quando ele é feito de forma induzida, a gente entende que é sim pecado. É sim desviar da vontade de Deus. E o nosso dever como cristãos é se posicionar, é auxiliar essas pessoas. Não é só apontar o dedo na cara, gente. Porque o aborto é pecado? O aborto é pecado porque eles desviam o foco da vontade de Deus. Mas e aí? Ele é pecado. O que a gente vai fazer? Qual que é a posição como cristão que a gente vai tomar a partir daí? Então, conselho que eu te dou: apoie, desenvolva apoio a essas pessoas. Abraça, cara. Eu acho que a gente falha muito nisso, a gente não abraça, a gente não ora. Coloca o seu joelho no chão, começa a orar por essas pessoas. Não adianta só a gente ir pro Instagram, ir pro Facebook, postar textão lá, falando que a gente é a favor de criminalizar o aborto. Não, tem que ser crime mesmo, se a gente não tá fazendo nada. Então, levanta do seu lugar, começa a orar, começa a investir e começa a capacitar pessoas para cuidar de pessoas. A vida, ela é sagrada e ela pertence a Deus. Então, saiba defender essa causa, a causa que é a vida. Saiba defender. E olha, que Deus abençoe sua vida. Eu tenho certeza
que a sua percepção pode ser diferente. Talvez as pessoas indaguem a você assim, mas a sua igreja não faz nada. Mas comece a mostrar que sim, nós estamos fazendo. Sim, nós estamos aqui. Estenda a mão e diga assim, sim, eu estou aqui. Sim, minha família está aqui. Sim, a minha igreja está aqui para apoiar e abraçar. A gente não compactua com a destruição da vida, com o assassinato de crianças. A gente compactua com aquilo que é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos manda ser a favor da vida e apoiar aqueles que têm necessidade, ser compassivos, ser amorosos, ser misericordiosos, assim como ele foi conosco. E sempre que a gente fala sobre pecado aqui no canal, eu gosto de fechar falando assim, cara, o pecado dessas pessoas não é diferente do seu pecado. Talvez as consequências são diferentes, mas todo pecado é pecado e o salário do pecado é o mesmo, que é a morte. Então, o caminho para se livrar do pecado é o caminho de Cristo. Não tem outro caminho. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É o que está falando em Romanos 6, 23. Então, se você quer se desviar do pecado, corre para Jesus. E você que está vendo esse vídeo, o seu pecado não é diferente desse pecado. Então, não se coloque acima de quem está pecando. Se coloque no lugar, seja compassivo. Porque se vocês não estiverem em Cristo, vocês não estão em lugar nenhum. Então confia no Senhor e o mais Ele fará. Fala, meu povo! Esse é o momento da nossa leitura de comentários. Se você não deixou seu comentário aqui embaixo, cara, quero te convidar a deixar seu comentário aqui, que o seu comentário pode aparecer no próximo vídeo. E o primeiro comentário aqui é da Cláudia, ela tá falando assim, Léo, sou anfitriã e líder do meu GC Filhas do Aba, Lagoinha, Balneário, Pissarras. Cláudia, Deus abençoe sua vida, muito obrigado por comentar aqui no canal, que Deus continue abençoando esse GC maravilhoso. Tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas através da sua vida, através do seu GC. Deus abençoe e compartilhe com o pessoal do GC aí, manda esse abraço para eles. E ó, Deus abençoe vocês. Outro comentário aqui é do Rafael Goiano, ele tá falando assim, GC Peniel, Lagoinha, Ribeirão Preto. Rafael, Deus abençoe vocês, Lagoinha, Ribeirão Preto, vamos pra cima. Compartilha aí, grande abraço para esse pessoal do Ribeirão Preto, Deus abençoe vocês. Outro comentário aqui é da Vanessa Castro, ela tá falando assim, ó, GC com casais, Lagoinha, Vila da Paz. Amo seus vídeos e explicações. Abraço. Vanessa, muito obrigado. Deus abençoe sua vida. Fico muito feliz quando eu leio um comentário desse. Que Deus continue te usando nesse GC. Vamos pra cima, manda esse abraço pro pessoal do GC. Compartilha com eles esse vídeo. Tenho certeza que Deus vai fazer ainda mais. Outro comentário aqui é do Jorge Júnior. Ele tá falando assim, ó. GC El Shaddai. Ô Júnior, Deus abençoe sua vida, meu querido. Abençoe todo o seu GC, um grande abraço para sua família. Tenho certeza que Deus vai te usar para abençoar esse GC. E ó, compartilha esse vídeo com a galera, manda esse grande abraço. E ó, que espero vocês aqui na Lagoinha Matriz, hein? Deus abençoe vocês. E o último comentário aqui é da Cirlete, ela tá falando assim, ó. Amei e é impactante, vou fazer. Você talvez não sabe, pessoal, mas a gente tem algumas dinâmicas para você usar no seu GC aqui no canal. A gente tem uma playlist só de dinâmicas pro GC. E a Cirlete está falando de uma aqui que eu tenho certeza que você vai gostar. Cirlete, grande abraço, Deus abençoe sua vida. Muito obrigado a todos vocês por participar aqui do canal. E, gente, compartilha aí o canal. Talvez você não pode se tornar membro, talvez você já comentou, mas você ainda não compartilhou. E vamos fazer essa mensagem chegar ainda mais longe. Vamos para cima.